A mesa que virou uma armadilha. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. E tem uma coisa que eu aprendi observando a vida. Nem sempre o que destrói um homem é a guerra. Às vezes é o conforto. Porque existem batalhas que fortalecem, mas existem outras facilidades que enfraquecem. Eu quero levar você para uma história pouco observada talvez sobre Davi. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 11 que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Veja bem isso. O problema não começou em Batseba, quando ele caiu, sabe? Você lembra quando ele caiu com aquela mulher? O problema começou bem antes. Começou quando Davi decidiu permanecer onde não deveria ficar. Enquanto homens estavam lutando, ele estava parado. E guarde uma coisa essa manhã, muitas tentações não nascem da necessidade, elas nascem da ociosidade. Existe algo perigoso em uma vida sem vigilância. Davi já tinha vencido os gigantes, já tinha sobrevivido ao deserto, já tinha enfrentado Saul, a gente vem falando sobre ele, já tinha construído a autoridade, mas foi justamente depois das grandes conquistas que ele baixou a guarda. E talvez um dos maiores erros de homens experientes seja esse. Achar que maturidade elimina a necessidade de vigilância. Não elimina. Tem gente que pensa que agora eu estou forte, agora eu aprendi, agora isso não me derruba mais. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o ser humano normalmente não cai no auge da pressão. Ele cai quando começa a relaxar nos princípios. Davi acorda tarde, vai para o terraço, olha o que não deveria olhar, deseja o que não deveria desejar e tenta esconder aquilo que deveria confessar. E o pecado sempre tenta criar uma manutenção de aparência, sabe? E perceba uma coisa profunda. Um homem, segundo o coração de Deus, também errou gravemente. Isso mostra que ninguém pode depender apenas da força moral, sabe? Todo homem precisa de consciência, limite, vigilância, temor, porque existe uma diferença entre ser forte e achar que é inatingível, sabe? Na minha visão, um dos sinais mais perigosos da alma é quando a pessoa começa a brincar com pequenas flexibilizações internas. Só dessa vez, não tem problema, ninguém vai perceber, ninguém está vendo. E aos poucos, aquilo vai deformando a nossa consciência. O problema de Davi não foi apenas um ato, foi um coração que ficou distante da vigilância cotidiana. E isso fala muito sobre nós. Tem gente que para de se cuidar porque está vivendo uma fase boa, parou de vigiar a mente, parou de selecionar os ambientes, parou de cuidar da alma, parou de cuidar das amizades, parou de cuidar da própria disciplina. E a vida começa a desorganizar de forma bem silenciosa. Escute isso aqui. Grandes destruições normalmente começam em pequenas permissões. Ninguém implode de uma vez, sabe? Primeiro a pessoa começa negociando ali as coisas pequenas, depois negocia os princípios, depois negocia a própria consciência. Mas uma das coisas mais lindas na história de Davi, apesar dos pesares, é que quando confrontado, ele quebranta o coração. Saul ele justificava, Davi reconhecia. E isso muda tudo, porque maturidade não é nunca errar, é não permanecer endurecido quando perceber que errou. Porque o coração endurecido, eu falei sobre isso ontem, ele sempre tenta sustentar a aparência. O coração maduro não, ele confronta a si mesmo. Então guarde uma coisa nessa manhã, nunca permita que as conquistas façam você baixar a vigilância. Continue cuidando do coração mesmo quando tudo estiver indo bem. Continue disciplinando a mente, continue sensível, continue vigilante, porque às vezes o maior teste não é sobreviver ao deserto, sabe? Mas é permanecer consciente quando a mesa está farta, cheia. Que Deus nos dê equilíbrio para não nos perdermos nem na dor, nem no conforto. Que Ele guarde o nosso coração da distração e que nunca percamos a consciência de que todos os dias precisamos permanecer vigilantes. Você crê nisso? Que Deus abençoe sua manhã, que o Senhor te encha de sabedoria, que o Senhor te dê discernimento para que você continue avançando, crendo que é Deus que nos sustenta. Mas isso é possível quando nós também nos colocamos nesse lugar. A Bíblia diz, né? Vigiai e orai para que não caís em tentação. Então veja, a primeira palavra é vigiai, né? Antes de orar você precisa vigiar. E vigiar é ter prudência, é olhar para si, é olhar para os lados, é estar atento. Porque toda vez que você negociar com sua carne, você sempre vai perder. Então sempre priorize o Espírito. Sempre priorize o Espírito.
E o Deus de paz vai continuar te abençoando em tudo. Amém? Não saia do lugar pelo qual você foi chamado. Davi deu um vacilozinho quando saiu da posição e acabou entrando em um pecado que não deveria. Então, se cuide, tenha temor do Senhor, esteja em vigilância, seja prudente, selecione os lugares que você anda e Deus é poderoso para te capacitar, te renovar e te dar vitória. Amém? Cuidado no que pensa, cuidado no que escuta, cuidado no que vê, cuidado com quem está do seu lado, porque isso pode potencializar o teu pior. E se tem uma coisa que nós precisamos ativar é o nosso espírito. Então se aproxime de gente que busca o Senhor, de gente que ora, de gente que lê a palavra, de gente que jejuma, de gente que quer o teu crescimento espiritual, ou pelo menos você deseja isso. Por isso que o ambiente de igreja, ele fortalece muito isso. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te encha de graça e que você continue vencendo as lutas e provações do dia a dia. E se porventura você caiu em alguma situação, o véu do templo foi rasgado e você tem acesso ao Pai. A Bíblia diz que, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado fiel, chamado Jesus. Amém? Creia nisso, ele é o nosso advogado fiel, o nosso defensor. Amém? Que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe sua vida. Ó, você que é homem, lembre, dia 29 a 31 de maio estaremos juntos no evento Homens com Propósito. Vai ser um tempo precioso. Eu estou ansioso demais. Quem vem nos acompanhando aqui sabe que eu estou trazendo essa informação todos os dias e vai ser poderoso. E você que não vai poder ir, ou quem sabe você que é talvez mulher, que não pode, que é só homem, peço encarecidamente que você ore por esse projeto, que você ore por esse movimento, porque é uma luta espiritual, mas temos crido no mover do Espírito sobre aquele lugar. Pessoas têm aceitado a fé, pessoas têm, transformado o caráter, mudado vícios. São inúmeros os testemunhos do que Deus tem feito naquele lugar e nós precisamos das suas orações. Amém? Lembra de divulgar esse vídeo para os seus amigos, manda para as pessoas que precisam vir, manda nos grupos para que a palavra de Deus continue sendo propagada. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe os teus negócios, que o Senhor prospere muito mais a tua vida.